Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso DeltaCast Bahia, o podcast oficial do Sindicato dos Delegados de Polícia Civil do Estado da Bahia. Na data de hoje, teremos como entrevistado o Dr. Ives Corrêa e iremos tratar sobre o livro que será lançado, onde ele é um dos coautores. Vamos nessa? Aperte o play e encare essa missão. Hoje iremos conversar com o Dr. Ives Corrêa e falar sobre o recente artigo que ele escreveu no livro que tem como tema Contraditório em sede de inquérito policial. Dr. Ives Corrêa é titular da primeira Delegacia Territorial Entorpecente em Salvador, professor em Direito Penal e Processual Penal na Unime e na Unifaaf, professor em cursos preparatórios para concursos e também mentor para concursos, pós-graduado em Direito Público e Privado pela Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro e pela UNESA e especializado pelas escolas do Ministério Público e da Magistratura do Rio de Janeiro. Aprovado nos exames e concursos públicos de promotor de justiça no Tocantins, para Tabelião, no Rio de Janeiro, delegado de polícia aqui no Estado da Bahia, é professor substituto também de penal na Unifob, em primeiro lugar, na residência jurídica da UERJ, passou também para analista processual do Ministério Público da União, OAB Rio de Janeiro, e para inspetor de Polícia Civil do Rio de Janeiro. Doutor Ives, seja bem-vindo, é uma honra tê-lo aqui. Confesso que fiquei surpreso aqui com a quantidade de concursos, de exames que teve aprovação. Não é à toa que eu sei que você é uma pessoa extremamente conhecida, não só aqui no Estado da Bahia, mas eu diria que em outros estados da federação, quando se fala em aprovação de concursos e mentoria para concurso. É uma honra tê-lo e fico mais honrado ainda porque eu estou aqui falando com um colega delegado de polícia aqui do Estado da Bahia. Nós temos colegas que estão aí, hoje sendo referência na área do ensino acadêmico, colegas que estão escrevendo livros, coisas que no passado, confesso que quando eu entrei na polícia, não era comum. Eu me lembro que quando eu ia para um curso, uma palestra, eu tinha um hábito, era comum você ver promotores, você ver juízes, e esse cenário mudou. Hoje a gente está se deparando com colegas delegados, palestrando em instituições, em outras casas, colegas delegados como professores de faculdade, colegas delegados como professores de pós-graduação, de especialização. Então, assim, para a gente é uma honra tê-lo, na nossa casa, Polícia Civil do Estado da Bahia. Gostaria que você me falasse um pouco da sua trajetória, da sua carreira. Se possível, até me fale um pouco dessa época dos concursos, como tudo começou. Como é que você foi fazer o concurso, parar aqui no Estado? Por que acabou optando, pelo Estado da Bahia como delegado de polícia, se era uma vocação? E nos fale sobre o livro, o artigo que você escreveu. Inicialmente, agradecer a oportunidade de estar aqui na ADPEB, nossa casa da Associação da Bahia. Eu sou Dr. Jorge Figueiredo, grande amigo, grande referência, Obrigado. Como delegado, grande professor de todos nós. Então, assim, para mim é uma honra extremada estar aqui. Então, basicamente, eu nasci na Bahia, então é importante dizer isso. Sabia que você era baiano. Eu nasci em Itabuna, sul da Bahia. Meu pai é baiano, a minha mãe é carioca. Eles se conheceram no Rio, na época que meu pai foi da Marinha no Rio, casaram no Rio, vieram para a Bahia, nasceu eu e minha irmã em Itabuna, sul da Bahia, e a gente retornou para o Rio. Então, a minha parte de estudo... Eu não sabia. A parte de estudo, toda jurídica, de formação jurídica, foi de fato no Rio de Janeiro. No Estado do Rio. Então, eu até brincava, eu faço o concurso de delegado para 2 estados só, Rio e Bahia. E assim, Deus me deu a oportunidade de passar aqui. Eu rodei, falando de trajetória de concurso, praticamente em todos os estados do Brasil, exceto 3 estados que eu não fui fazer concurso. Todos os outros, eu de fato prestei concurso. Então, eu sou muito feliz em ter passado, Eu costumo não questionar propósitos de Deus. Eu sem dúvida. Porque, assim, eu retornei justamente para o estado em que eu nasci, que eu tenho referência, que eu tenho familiares, um estado que eu tenho muito carinho. Então, eu sou muito feliz por isso. Meus pais hoje moram no Rio, minha irmã lá, mas, assim, eu estou aqui muito feliz na instituição. E, de fato, passei lá para cartório, eu estava muito novo ainda, eu já era policial no Rio, que eu passei. Você era policial civil lá? Fui 13 anos. 13 anos? Agente da Polícia Civil no Rio, capital. Eu tinha 19 anos, eu estava mais ou menos no 2º ou 3º período da faculdade de
de Direito, então eu já enveredei na área de concursos nessa época da faculdade, e justamente eu até brinco, porque eu fui tentar estágio, e aí eu não consegui estágio, eu rodei aquele fórum todo do Rio, e de sala em sala, me voluntariando para estágio, e eu não consegui estágio, eu falei, não, vou para concurso, e aí sou eu comigo mesmo, né, me dedicando, meritocracia, enfim. Aí já passei no terceiro período da faculdade, tomei posse ali mais ou menos no meio da faculdade, então foi ótimo, porque isso já contou um tempo e uma experiência policial também, né? Então isso para mim foi extremamente relevante. Vem cá, é uma curiosidade, 13 anos de Polícia Civil. 13 anos tem uma história, né? História, por trás, né? certeza. E passou eram unidades, territoriais, eram especializadas? Na verdade, eu fui para uma... Era na capital mesmo? Na capital, eu fiquei 13 anos na capital, praticamente durante todos esses 13 anos, como o meu objetivo era estudar para ser delegado, na época também revisava o Ministério Público, enfim, eu me mantive numa delegacia que se chama de acervo cartorário. Basicamente, quando se criaram as delegacias legais novas lá, eles formaram um núcleo Centro Integrado de Apuração Criminal, que era junto com o Ministério Público. Então era Polícia Civil, delegados, investigadores, que lá se chama inspetor de polícia e escrivães, trabalhando junto justamente naqueles inquéritos Meta 2. Então era um mega arquivo com 70 mil inquéritos, pra você ter uma ideia, de homicídio. Então foi muito bacana, porque aí eu já comecei a aprender a gestão de crise no sentido de quantitativo de procedimento, que eu tinha comigo, sei lá, 3 mil, 5 mil inquéritos para dar conta. Então ali você já tem que começar a gerir papéis, né, importante. E a gente ganhou um prêmio Novari até, do CNJ na época, da Justiça, junto com a Polícia Civil e o Ministério Público, justamente pela gestão dos inquéritos. Ives, aí quando você fala 13 anos como investigador, né, fez vários concursos, a gente viu aí que você passou para promotor também. E a questão de delegado de polícia, era uma afinidade ou foi o acaso, aconteceu, associou para o seu estado da Bahia, que você tinha interesse, ou era afinidade mesmo, você queria? Na verdade, eu sempre gostei dessa parte policial. Eu tive um tio, coronel da PM, no Rio de Janeiro, muito operacional, tal. Eu, quando criança, acompanhei muita coisa dele lá, com minha mãe, com a minha tia, né, e meus primos. E 2 primos meus foram da antissequestro do Rio. Um, inclusive, estudou comigo. Então, eu já peguei essa afinidade desde a faculdade, eles ali buscando, né, ali me inspirar nessa área policial. Então foi muito bacana ter escolhido de fato, porque eu não me arrependo, não me arrependi. A cada dia eu aprendo mais e eu acho bacana da nossa função de estar sempre com o olho brilhando, né? Então, com certeza. Assim, renovando a cada dia. Renovando, né, meu? E apesar de todo o tempo em que pese, né, todos os desafios que a gente encontra e tem, a gente está sempre renovando essa coisa de tentar fazer um serviço bom. Tem que ser, um compromisso do servidor público, né? Tem que estar ali. Ives, eu me recordo de quando você chegou aqui, você passou pela região de Barreiras, né? Isso. Não foi? Passei. Eu lembro que eu referendei você na época, eu falei, rapaz, tem... Foi pra quê? Eu nem lembro mais. Para te trazer para cá, que você estava na DH de lá, né? Fui adjunto da DH de Barreiras. Eu me lembro que você passou por Barreiras, uma época na muito DH. boa que a gente conseguiu, em 3 anos, bater recorde na redução de homicídios. Naquela época você já estava... Eu gostava... Sempre gostei muito dessa parte de investigação de homicídios. Estava se destacando, naquela época eu lembro. Eu lembro que eu já acompanhava eu estava, não sei, que ano isso aí? Foi bem no início que a gente chegou, já tem uns 7 anos, né? Eu estava acompanhando de longe, eu lembro que eu acompanhava o seu trabalho. Bacana. Bacana saber esse tempo todo, essa sua trajetória na polícia. Até porque, assim, eu como colega, confesso que não conhecia, né? E é legal a gente saber de toda essa sua trajetória. E essa parte de ensino. Como você era um cara concurseiro, é óbvio que você é um cara que estava sempre estudando. E aí... Essa vibe veio, você veio para Bahia, se não me engano, lá você dava aula em faculdade também no interior, veio para cá também dando aula, essa parte de escrever livro. E esse livro que você lançou agora como coautor aí, que tem esse tema, um tema muito interessante. Queria que você falasse um pouco mais sobre esse artigo contraditório em sede de inquérito policial, porque a nossa atividade, o delegado de polícia, a gente vive isso aqui 24 horas, né? Com certeza. Queria trazer essa contribuição sua para a gente aqui. E é muito importante o que você está falando, porque eu tinha uma visão, na época de faculdade, eu não tive aula com praticamente nenhum delegado. E isso me chamava a atenção. Ou seja, a gente é praticamente doutrinado
Porque não era juízes, promotores, defensores, e não era quem estava ali. E nada contra, temos grandes nada amigos, contra, né? com certeza. Mas ao mesmo tempo a gente precisa também entender segurança pública por quem vive segurança pública, né? Você quer ouvir de quem vive, de quem está vivendo, de né? vive, né, a violência, enfim, está mais de perto. Então, assim, isso me chamava a atenção. A questão é de eu passei para cartório e tabelião, mas eu não me via. Até amigos meus falaram, rapaz, você vai ficar rico e tal, aquela meu irmão, não é só dinheiro. Dinheiro é consequência, você consegue de outras formas lícitas, né? Dando aula, fazendo outras coisas. Então, eu de fato enveredei por essa parte. Escolhi me focar nessa parte de concurso, de ensinar pela internet. Então, você tem um vasto campo disso daí, é infinito. Eu posso dar aula para 5, como eu posso dar aula para 5 mil. Eu posso acompanhar, então é uma coisa que não tem limite, está muito bom isso. Então, com isso eu me aproximei de vários alunos, de vários colegas do Brasil. Já aprovamos vários. Eu vi agora a aprovação então, isso é muito bom. Então, eu sempre levo essa mensagem, porque não adianta você focar só na questão financeira como concurso e ficar infeliz. Então, como cartório, eu não me via de fato sendo registrador, tabelião, enfim. Então, optei em continuar, renunciei na época o cartório, segui sendo policial no Rio e fazendo concurso. Então, logo que cheguei aqui em Barreiras, já comecei nas faculdades, tive a oportunidade de entrar. Eu me lembro que você dava aula. Na Unifaf, continuo lá. Ainda? A faculdade Luiz Eduardo Magalhães. Então, eu mantive meu vínculo de forma online com eles. Bacana. Em grupo de pesquisa, grupo de monografia. Então, aí, meu amigo, que eu percebi a necessidade de nós, policiais, estarmos inseridos também no ambiente acadêmico. Porque é importante demais. Extremamente importante, porque eu via no aluno que eles queriam... Eles gostam, meu. Gostam muito da nossa Quando eu dou aula em pós, que eles falam, pô, o delegado vai falar, meu. Perfeito. Eles gostam. E aí, assim, hoje eu percebo essa mudança de mentalidade. Muitos estão querendo ser delegados. Muitos estão querendo. Então, assim, a gente tem que, como instituição, aproveitar esse campo até para estimular mesmo, para crescer. E aí, comecei dando aula lá na Unifaf, em pós, por lá em várias faculdades que lá tem. Prestei concurso lá para o FOB, que é a Federal do Oeste da Bahia. Fui considerado apto, né, aprovado para professor de penal, substituto. Foi também uma época muito feliz. E acabei vindo para cá, para a missão, para assumir a titularidade da homicídio de Camaçari. Da titularidade de homicídio de Camaçari, vim para o Draco, e é onde estou, né, até o momento. E, enfim, e agora eu tive essa oportunidade desse livro, fui convidado por conta até desse trabalho que eu faço online. Colega do Mato Grosso me convidou para escrever um capítulo do livro e eu optei por esse tema que sempre me palpitou, né, a questão do contraditório e saída de inquérito. Algo que a Ada Pellegrini, a saudosa processualista falecida, já defendia há anos. E eu sempre, né, com aquela ideia clássica, de doutrina clássica que a gente estudou em faculdade, que o inquérito é dispensável, que o inquérito é isso, que o inquérito é inquisitorial, ou seja, a gente já traz uma carga inquisitorial para o inquérito que afasta o contraditório. Isso é muito ruim. E também a gente, na prática, com certeza sabe até melhor que eu, que a maioria dos processos criminais, a maioria das condenações, eu diria que 95% ou a 97% ou 98%, as condenações são embasadas justamente no inquérito policial. Sim, na fase, então, certamente. Essa história de dizer que o inquérito é dispensável meramente, é um absurdo. Peça informativa. Eu acho que nós, como Polícia Civil, né, nós somos também considerados órgão de distração constitucional. Não é só o Ministério Público. Eu gosto desse termo também, órgão de distração. Distração constitucional. Estamos lá no 144. Com certeza. Então, eu acho isso muito importante colocar. E outra coisa também, quando eu falo a Polícia Civil trabalha em função do Ministério Público. Não é isso. A gente trabalha, nós somos órgãos de Estado, nós buscamos a justa causa, o lastro probatório mínimo, sim, mas para o Ministério Público denunciar ou então para que a gente não indicie. Afinal, pela Lei 12.830, o ato de indiciamento ainda é privativo do delegado. Perfeito. Então, quando a gente analisa o sistema acusatório, a gente tem que inserir também a figura do delegado, porque a gente está buscando, sim, os elementos informativos e probatórios,
mas para indiciar ou não. E o que interessa tanto ao Ministério Público quanto à defesa. A defesa. A defesa. Então, é por isso que eu digo, quando a gente fala em trazer a defesa para o inquérito, até alguns colegas resistem e tal, não, mas é um absurdo. Não, não é. Na verdade, a gente agrega valor ao nosso procedimento, ao nosso inquérito. E a partir do momento que a gente agrega valor, aquilo tem um poder maior, um peso maior em termos processuais. Então, você vai justamente impactar na efetividade do processo, porque eu vejo como um absurdo aquilo que a gente reduz a termo, faz todo um trabalho, inclusive até filma, às vezes, oitivas, aí chega no judiciário, você tem que repetir todas tudo de novo. As oitivas. E às vezes acontece anos depois. Anos depois. Eu tive um caso agora, acho que 8 anos depois. Imagina. Depois, então, assim, e a gente sabe que a criminalidade é muito dinâmica e a gente tem que ser efetivo. E detalhe que a Constituição mesmo da República estabelece a razoável duração do processo. E mesmo os doutrinadores constitucional, de processo penal, enfim, dizem que essa razoável duração do processo está impactada também nos processos administrativos ou procedimentos administrativos. Então, o inquérito policial, juntamente com o processo, ele tem que ter uma razoável duração do processo, até para dar efetividade. E se a gente não tiver efetividade, é como se houvesse uma insinceridade normativa. Né? A norma não está tendo a força que ela deveria ter. Então, a gente defendeu, né, defende essa questão do contraditório no inquérito, e aí até quando você vai para o 155 do CPP, o artigo 155, você vê lá, salvo, já é considerado prova, salvo se for cautelares, provas não repetíveis, ou seja, aí eles consideram provas, né, antecipadas. Então, assim, até isso é interessante, porque uma prova pericial você já tem um contraditório que eles chamam de diferido, ou postergado. Você vai ter o contraditório em sede processual. Agora, digamos, uma mulher que sofre uma violência doméstica, ou você faz a perícia de imediato, ou então se perde ali a questão da lesão. Então, é importante a gente fazer a perícia o quanto antes. Eu vi que no seu livro você fala do contraditório diferido, das provas cautelares, né? Não repetíveis, das provas antecipadas. Quer dizer, o seu artigo é um artigo muito complexo em termos de informações, né? Muito robusto, muito rico. Você fala da lei que alterou o Estatuto da OAB, você falou do artigo 155, da denúncia anônima, ou seja, me parece assim que ele tem... Pô, eu fiquei interessado em ler o artigo, porque é um artigo acadêmico, né? Ensinando, não é só... Você não está ali só vagando sobre determinado tema, você ao mesmo tempo está... E é interessante que a gente faz assim, um link até com o que está ocorrendo na jurisprudência. Porque a gente percebe hoje, até a doutrina clássica fica o tempo todo que não há nulidade em sede de inquérito. Aí beleza, aí quando você vai para a teoria dos frutos da árvore envenenada, que você pega uma interceptação de repente ilegal, já sabe que isso vai impactar no processo. A gente está vendo várias buscas que ocorreram, por exemplo, eu não posso fazer uma busca, não posso nem representar por uma busca e apreensão ou interceptação telefônica, com base em uma denúncia apócrifa ou denúncia anônima. Então, eu tenho que buscar elementos ali mínimos para poder fazer a representação e só então conseguir o mandado e efetivar. E a gente sabe que, às vezes, um ou outro colega acaba pegando a denúncia anônima, às vezes até com boa intenção. Eu percebo isso até, eu tento até orientar isso. Cuidado, porque vai acabar afetando todo o nosso trabalho. Então, e isso é uma coisa cultural, e eu não vejo nem por ser maldade policial. Às vezes os vícios do passado, os pensamentos jurídicos não eram os atuais. Hoje é tudo diferente, às vezes as pessoas não se moldaram, né? Está tudo muito dinâmico, tudo mudando. Se você não se atualiza, se você não está... E eu acho isso extremamente importante, meu amigo, porque a gente tem que estar de olho na jurisprudência da STJ, tem que estar de olho o que a defesa está alegando. E eu acho bacana essas coisas, porque de uma forma ou de outra ele vai filtrando e fazendo com que o profissional seja obrigado a se atualizar, né? A inovar, buscar ali um conhecimento atual, né? De uma forma ou de outra, ele vai conduzindo ainda, né? Dando aquele empurrão, mas conduzindo a você a se manter como um bom profissional sempre, né? E não viver do que se fazia antes. Uma das coisas que eu falo assim, eu estudo muito essa área de cibernética, aí eu falo, o prova testemunhal hoje é uma coisa tão difícil, né?
Só que hoje a gente tem tantas possibilidades de quebra de sigilo, novas possibilidades, são tantas, que você tem tantas provas técnicas que você pode buscar, né? Só que as pessoas ainda, muitos ainda estão presos às coisas do passado. Existem. Então é óbvio que quando você fala e me traz uma pergunta, na sua experiência prática como delegado de polícia, quando você fala aqui do contraditório em sede de inquérito policial, de todas as etapas que você foi falando, você vislumbra esse trâmite sempre presente? Ou você já falou que alguns colegas você vê que ainda tem uma dificuldade, né? E se preocupa, como você já tem um olhar diferenciado, você já se preocupa, isso lá na frente vai dar um problema pra gente. Isso lá na frente vai trazer um prejuízo, né? A gente vai nadar, vai morrer na praia. E aí eu pergunto, o que você vê hoje, quando a gente fala da Polícia Civil da Bahia? Você vê uma transformação, uma mudança pelos colegas, os colegas estão buscando isso. Eu, em especial, quando falo de crime cibernético, eu noto muito isso. Até pela própria Cadepol, né? Perfeito. Buscando dar curso, né? Compartilhar conhecimento. Com certeza. E nesse caso aqui, porque todo mundo acha que inquérito policial é o de sempre, que não precisa... Né? Eu acho que a Bahia, a Polícia Civil da Bahia está passando por uma transformação excepcional. É algo que traz, né, muita felicidade diariamente. Eu vejo os colegas muito empenhados, de um modo geral, já estão buscando essa inovação, de fato. A gente vê o PPE recente, que é algo extremamente interessante, o inquérito eletrônico. Então, a possibilidade de você até fazer plantões de forma remota. Remota, né? Então, isso é o futuro. A gente precisa, de fato, encarar isso, né, de frente, até porque isso até acaba gerando o quê? Uma efetividade do próprio inquérito maior. E até uma transparência, um relatório gerencial mais preciso, mais rápido. E fora a questão ambiental, você acaba com aquela papelada toda que tinha, né, antigamente. E aqui na Bahia tinha uma coisa interessante, que no Rio não tinha, por exemplo. Você imagina, eu comentei que eu trabalhei numa delegacia de acervo com 70 mil inquéritos. Não existia dossiê. Aqui você tinha um inquérito e o dossiê. Então, era uma loucura. Você imagina, né, que eu falei, se eu tinha 70 mil inquéritos, você dobra para 140 mil, se fosse aqui, né, na época. Então, graças a Deus, houve essa evolução para o PPE. A gente está sentindo uma diferença tremenda na prática com isso. E eu acho que essa questão dos colegas, né, aos poucos a gente vai trocando ideia, e também a Cadepol está tendo um papel extremamente fundamental nessa questão Ives, eu vi você falar no seu Instagram, você está sempre postando, eu sou seu seguidor, né? Para me atualizar. E vi um assunto que eu gosto muito, que é do WhatsApp. E a gente teve uma recente mudança agora, e vi você falando, né? Quando você fala das provas, no âmbito do inquérito policial, a gente tem essa questão agora do espelhamento, né? Perfeito. Eu vi que você comentou, queria que você falasse um pouco. Perfeito. E é interessante porque... Um julgado, um entendimento novo isso, agora. do STJ, porque eles começaram dizendo que não poderia haver o espelhamento do WhatsApp. O STJ teve esse entendimento e agora evoluiu para retornar essa questão do espelhamento. Qual o detalhe? A gente sabe, quando estuda processo penal, que nenhuma prova é a rainha das provas. Vige o quê? Justamente o princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do juiz. Então, você falou muito bem até antes, a gente não pode ficar limitado simplesmente à prova testemunhal, à confissão, enfim. A gente tem que buscar justamente essa parte tecnológica, né, a parte virtual, sobretudo fontes abertas, etc., para tentar quebrar isso. Um cuidado que se tem que ter, sobretudo em WhatsApp, telefone, é justamente quando a gente apreende o celular, ter o cuidado de fazer o pedido de quebra, porque até uma coisa que me preocupa muito, sobretudo no âmbito de cadeia de custódia, porque quando começarem a alegar as quebras de cadeia de custódia, porque a gente ainda vê caminhando, né? Caminhando, e um certo, assim, o judiciário ainda aliviando um pouco, porque se for para a questão a ferro e fogo da quebra de cadeia de custódia, a gente vai acabar tendo muito problema com as provas, né? Porque a gente tem que esperar vir a decisão para acessar ali, enfim, o WhatsApp, né? Então, essa questão é muito interessante também. A do espelhamento, então, eu falei, o STJ agora está entendendo pela possibilidade desse espelhamento, né, da gente pegar, enfim, espelhar. O que se alegava é o seguinte, a decisão anterior tem que ter um cuidado porque acaba que o investigador ele poderia mandar mensagem
ali ele espelha, né, coloca no computador, tem acesso e acaba assim podendo interferir no diálogo, diferente da interceptação. Então não poderia se comparar à interceptação, a defesa alegou isso. Mas o STJ entendeu que sim, é cabível, até porque se a gente for parar para pensar hoje em dia, você pode até ter infiltração virtual. Sim, com certeza. Infiltração de agentes virtual, o ECA prevê, autorizado, né? Tudo, autorizado. O ECA, crime organizado. Então, o que é uma infiltração? Nada mais é do que um agente do Estado, né, até conversando com os indivíduos, conversando com as pessoas, e isso não macula a prova por isso. E outra, essa figura do agente filtrado virtual é bacana porque sai daquela figura da ação física, né? Você tem a questão da preservação da integridade física do policial, né? Ele está no mundo virtual. Ives, eu vi aí no seu artigo você cita essa alteração do Estatuto da OAB. Isso, me diz. O Estatuto da OAB também é interessante, ele veio com alteração para dizer que se não tiver a presença da defesa, haveria uma nulidade do processo. E aí o STF entendeu que não haveria que se falar em nulidade no âmbito de inquérito policial. Então, mas já há uma sinalização da legislação, o Estatuto da OAB é federal, para trazer esse contraditório, ainda que mitigado, para a sede de inquérito. Entendi. Então, eu menciono essa questão dessa alteração e a própria Lei 13.341 de 2017, que trata do depoimento especial de crianças. Né? Então, para você até evitar, eu digo assim, a vitimização de criança, ficar toda hora ouvindo uma criança, um adolescente sobre um crime, por exemplo, de violência sexual, já é considerado prova antecipada essa oitiva da criança no âmbito ainda de investigação. Então, isso é muito bacana, porque é como se eu estivesse trazendo um depoimento com força de fato probatória, como se fosse aquele depoimento de perpétua rei memória, que tem 225 CPP. Quando a pessoa está para falecer, você vai lá no hospital, né? Não, deixa eu colher aqui esse depoimento, porque ela pode não chegar, né, infelizmente, no âmbito do processo viva. Então você colhe antes o depoimento e isso tem força probatória. Então eu não vejo sentido, meu amigo, sinceramente, eu não vejo sentido a gente ficar repetindo depoimentos. E quando a gente vai para o direito americano, que a gente estava comentando até, a gente sabe que lá o crime de perjúrio é muito forte. Inclusive o próprio autor não pode mentir. Que no Brasil, pena muito forte. O perjúrio acaba sendo uma coisa bem mais respeitada que aqui, né? A questão aqui você tem um falso testemunho, mas lá você tem perjúrio. Então, às vezes, até um depoimento entre escritórios dentro do próprio ambiente privado é válido e é extremamente sério. Então, aquilo é válido como prova. Então, isso é muito bacana, porque traz uma efetividade maior. Então, digamos, aqui a gente está em duas, né, partes. E aí há um consenso de gravar um depoimento, então não tem por que não valer como prova. Bacana isso, hein? É que você fala dessas experiências. Eu há pouco tempo tive contato com um americano e ele me falando muito sobre as polícias, que lá são muitas instituições policiais, né? Se não me engano, são mais de 60. E aí ele contava algumas coisas nesse sentido e me falava, eu vi o quanto eles estão avançados em algumas coisas, outras até não. Me falou muito uma coisa que me chamou muita atenção, a questão do tempo, né? Que você fica na instituição lá porque eles entendem a questão da saúde mental, que muito tempo você não dá mais para ser polícia e você sai, achei bacana. E me falou sobre algumas coisas com relação à prova. Falou sobre a questão da investigação. E aí você me fala isso aí me traz realmente essa certeza de que, ainda que a gente esteja caminhando, ainda faltam algumas coisas que poderiam ser mais palpáveis, né? Como você falou, gravou, tá ali, a prova está coletada. E uma coisa que me traz quando eu estava na atividade mesmo, é essa questão de você ir para uma audiência e ter que repetir tudo que você já declarou no inquérito policial. Verdade. Parecendo que tudo está começando agora, você tem que ler. E mais, pior ainda, coisas que tem muitos anos, né? Com certeza. Quem estava na pista, operacional, toda hora operação. Você não tem, sua mente não... E a gente percebe, meu amigo, também, você falou muito bem aí, por exemplo, até o STJ tem aquela posição que mesmo uma situação de o autor está em flagrante, você não pode pegar o celular dele, ele está em flagrante cometendo um homicídio, um latrocínio, um estupro, alguma coisa, você não pode abrir o WhatsApp dele
para ali ter acesso de imediato. Você tem que pedir para o juiz, ter um princípio da reserva de jurisdição aí. Mesmo na hipótese de flagrante, o que a gente sabe pela nossa prática é que às vezes é um absurdo, porque se você está diante de uma situação, digamos, de um sequestro, e você tem outros autores... A informação está ali. A informação está ali. É essencial. Você está numa situação de sequestro, cativeiro... A gente precisa, às vezes, acessar. É rápido, não é por maldade. Uma coisa é você ficar abordando pessoas aleatoriamente e tendo acesso. E pedindo para ter acesso ao celular. E é um absurdo. Agora, eu estou falando de uma situação flagrancial. Você prendeu o indivíduo e você não tem tempo hábil para fazer uma representação, ter acesso. Então, isso eu acho que a gente ainda precisa evoluir muito em termos de jurisprudência. E aí até isso linka muito, meu amigo, eu falo sempre, a importância dos delegados de polícia, das polícias civis, ingressarem também nesse meio teórico, no meio acadêmico, até para de fato mostrar, porque às vezes assim, não é nenhuma questão de maldade dos colegas do MP. Mas trazer a experiência da prática, né? Mas trazer para a teoria, botar ali. Para eles entenderem também, assim, de forma técnica, que é um absurdo esse tipo de entendimento que acaba inviabilizando até salvar uma vítima. Então, o que a gente não quer é perder ninguém para a vítima da criminalidade. Sem dúvida. E para aqueles que estão nos assistindo, que querem entrar no concurso, né? querem entrar na Polícia Civil, querem ser delegado de polícia. Você que tem sempre teve esse desejo bem antes e que tenta transmitir para as pessoas como mentor, o que você daria como recado para quem quer focar no estudo, né? Qual seria a dica para aquele que está assistindo a gente? Tem uma frase que eu gosto muito do Calmon de Passos, que foi até um membro do MP daqui, foi presidente da OAB, né? Sim, um grande professor, que ele dizia sempre, né, nas palestras dele, que o impossível reside nas mãos inertes daqueles que não lutam, né, daqueles que não trabalham. Então, assim, eu acho isso muito bacana. Então, primeiro ponto, a gente tem que acreditar no que a gente está fazendo, a gente tem que acreditar diariamente, ter fé e, de fato, correr atrás. Porque nada vai cair no colo, por acaso. Até porque, assim, até o Bill Gates falava também muito isso, né? Que para se chegar onde poucos chegam, você tem que fazer o que poucos fazem. E a verdade é essa. Poucos querem sentar e estudar, poucos querem sentar e trabalhar, poucos querem, de fato, correr atrás. Então, para você chegar num ponto que poucos chegam, até porque a minoria chega, né? A gente vê, o concurso ele tem 10 mil inscritos. Quantos passam? Então, são poucos que passam. Então, então eu sempre falo, pare de se vitimizar, pare de reclamar. Todos nós temos uma história difícil por trás. Ninguém chegou por acaso. Cada um tem seu processo. Cada um tem seu processo. Então, assim, isso é extremamente relevante e importante. E sempre manter a mente do principiante. Eu acho isso bacana. Eu vejo o doutor, você mesmo como referência, que está sempre aqui buscando aprender, buscando ter uma humildade. Isso é importante. Eu acho assim, a gente ter a mente do principiante e conservar isso pro resto da vida. Porque a gente vai estar sempre aberto a aprender. Então, eu acho que quando a gente faz isso, tudo flui melhor. Porque se a gente se fechar, achando que sabe tudo, nada vai dar certo. Eu vi outro dia, foi até no Instagram, e a pessoa falava assim, você quer viver o novo, e o que você tem feito de novo para viver o novo? Você não vive. Me disse seu livro aí, quando é que está sendo lançado? Como é que a gente compra? Como é que faz para adquirir o livro? Em outubro, a previsão é que outubro agora... Lançamento, outubro? Inclusive, estarei junto com a doutora Ana Cris e a doutora Lorena. Sim, doutora Ana Cris. As duas. Fale das duas colegas, né? Elas estão participando do livro também? Participando, então, assim, isso para a gente é uma satisfação, porque quanto mais colegas, né, participando, eu acho que valoriza a instituição. São colegas... Todos delegados de polícia no âmbito nacional? Todos delegados de polícia. Todos delegados de polícia? E é até bacana que, por conta desse que eu já escrevi, eles já me convidaram para um outro livro sobre organização criminosa. Então, eu já estou com outro projeto para novembro, que é para entregar também outro capítulo. Quando pega o ritmo, vai, viu? Se entrar nesse ritmo aí, agora vai ser um atrás do outro. Então, isso é muito bacana, porque eu acho isso extremamente relevante, importante. Estou também, né, converso sempre com os coordenadores das faculdades que eu leciono, para a gente fazer seminários, levando colegas, delegados, policiais, para, de fato, elevar a nossa instituição sempre. Eu queria te deixar a Rádio PEB aqui,
óbvio, né? Está à disposição de todos os associados, mas em especial a você no âmbito acadêmico, que quiser promover, através da ADPEB, cursos, palestras, né? A gente tem uma ideia de levar conhecimento, né? Buscar os colegas que possuem, de uma forma ou de outra, searas diferentes, mas compartilhar conhecimento para os colegas, né? A gente poderia até... Eu convidei um colega há pouco tempo aqui, viu? No próprio podcast, para a gente fazer alguns cursos online e oferecer para os colegas. Excelente. Então já deixo o convite aí ofertado. Te agradecer, né, pelo tempo, né, pela oportunidade de recebê-lo e de ter aqui uma pessoa da casa, né, com a gama e com uma mente brilhante aí, meu. Você é uma pessoa que você não sabe, mas quando você entrou na Bahia, eu já acompanhava sua atividade na região de Barreiras, referendei seu nome, depois até te comentei, né, e referendo até hoje. Então é uma honra ter aqui, viu? Fica Obrigado demais. Tamo junto. Valeu, tamo junto sempre. Não percam os nossos próximos episódios do nosso DeltaCast Bahia. Se inscreva, curta e compartilhe. Obrigado e forte abraço.